Deus abençoe a todos. Já vamos entrar na palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por tudo, por mais um final de semana, né? Por mais uma noite, né? Na presença do Senhor. Gostaria que você se inscrevesse no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, né? Para nós estar juntos buscando ao Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, no seu capítulo 1, de versículo 21 ao 24, né? Diz assim a palavra de Deus: cumpridores da palavra, né? Por isso, rejeitando todas a imundícia e superficialidade da malícia, recebe com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, né? Essa é a palavra de Deus. Deus fala conosco nesta noite, né? Aqui no começo da mensagem já fala, por isso, né? Rejeitando a toda imundícia. E no título da mensagem já fala, cumpridores da palavra, né? Nós não podemos só ouvir a palavra. A palavra não foi feita, a palavra de Deus não foi feita só para ouvir. Imagine você reclamar uma criança, né? E ele só fazer ouvir você. E na mesma da hora fazer a mesma coisa que ele fez. Aí você torna a reclamar e ele vai continuando fazendo. Ele não vai obedecer. Assim é a palavra de Deus. Não é só você ir na igreja, ouvir uma pregação, achar bonito ou lindo e depois esquecer, né? Você tem que ouvir, obedecer e praticar. Se a Bíblia diz que não pode fazer aquilo e você está ouvindo aquela palavra, você tem que aprender e ouvir. Aprender a ouvir e também nem só ouvir, né? Nem só ouvir a palavra de Deus, né? Sede cumpridor da palavra. Não adianta as pessoas fazer a leitura, né, da palavra ou escutar belas pregações, senão a colocar em prática, né? Ninguém se torna espiritual por ler. Não existe, não é porque o pastor está pregando ali na palavra que ele é espiritual. Ele é carne, ele é que nem nós, ele é pecador. Mas ele está levando a palavra de Deus para os nossos corações, né? Ele tá passando algo de Deus para nós. Cabe a nós obedecer, sim ou não. Também não é obrigado a gente ouvir a palavra e não, tem que obedecer, não. Não existe uma regra que você deve fazer aquilo ou isso. Cabe o seu coração, a sua mente, né, o seu comportamento, né, na palavra de Deus. Que a Bíblia fala sobre 2 caminhos. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Não existe uma regra que assim, porque o irmão falou, eu vou ter que fazer. Mas se a palavra de Deus está falando, queira você ou não obedecer. Essa é a palavra de Deus. Não adianta a gente ter um ensinamento se não botar em prática. Porque a Bíblia disse, seja cumpridor da palavra de Deus. Não adianta as pessoas
fazer a leitura de uma Bíblia, de um livro, de um jornal, se ele só está lendo? Está perdendo tempo, melhor dizendo, da palavra. Ou escutar belas pregações, senão a colocar em prática. Ninguém se torna espiritual por ler a Bíblia, e sim por prática, para analisar se somente, né? Agora, ser praticante da palavra de Deus ou somente ouvinte. Basta obedecermos nossos comportamento e nossas, né, reação diária, a nossa próprio pensamento, né, e desejo, fazendo prevalecer os nossos, né, as nossas vontades. Quem somente ouve e não pratica, né, engana a si mesmo, pois a palavra não pode produzir nenhum efeito em sua vida. Se você ouve uma palavra de Deus e você não está praticando, aquela palavra não fez efeito nenhum. É como eu digo assim a você: olha, não vá por esse caminho, que esse caminho é errado. Você ouviu eu falar que é errado, e mesmo assim você vai. E aí você encontra com erro, cara a cara. Ah, mas você não sabia. Sabia porque foi avisado lá na frente. Então a prática é como você vai a uma escola, você faz aquela prova. Antes de você fazer aquela prova, você passou por muitos assuntos. Queira você aprender os assuntos ou não, você tem que ler, estudar aqueles assuntos para quando a resposta vier, você... A mesma coisa é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz: amará teu pai a tua mãe, e você não ama. A Bíblia diz para adorar só a Deus, e você não adora, adora um homem, né? Quantos hoje, de ontem para hoje, festejaram, fizeram tudo o que deveria fazer? Ah, mas é uma prática, o Natal tem que ser realizado, tem que ter o Natal. Mas não tem que ter o Natal, tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? É uma prática que de muitas décadas, né? Muitos anos. O Natal, o São João, né? O Réveillon, a data de aniversário, né? Uma formatura, né? Ninguém esquece. É sempre uma confraternização. Não é errado isso não, né? Cada um pratica do jeito que acha melhor, né? Mas o que tem que fazer presente em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, que hoje em dia é esquecido, né? Quantas ceias de Natal, né? Como ele diz, simbolizando o nascimento de Cristo. Mas de nascimento de Cristo não tem nada. Porque se foi o nascimento de Cristo no Natal e você está celebrando, você tem que celebrar o nascimento de Cristo. Não é o nascimento do Papai Noel, não é o nascimento da bebida, não é o nascimento de outras coisas, de danças. Tem que ser tudo glorificado aquele que está nascendo, que é o Espírito Santo de Deus. Primeiro passo: esquecer tudo e fazer uma reunião familiar simbolizando o nascimento de Cristo. Aí você vai ter que... É como se fosse assim, aniversariante, simbolizando o aniversariante. Você faz um aniversário hoje e convida família para fazer parte daquele aniversário. Quem que é glorificado? Aniversariante. Quem recebe os aplausos é o aniversariante, né? Mas o Natal, ele é diferente. O Natal é uma comemorativa, eu não vou dizer típica porque não é uma festa junina, mas assim, sem lei. Você bebe, você come, você dança, você xinga, você mata, você fala mal do seu próximo, você deseja muitas coisas, mas você só esquece que o nascimento de Cristo não está sendo celebrado, né? O que Jesus queria que fizesse? A palavra dele, como diz, amar o próximo
Então, no nascimento desse, você tinha que amar o próximo. Você tinha que ajudar o próximo. Você tinha que levar o alimento ao próximo, né? Eu creio que muitas igrejas, hoje em dia, não vou citar o nome, nessa data de dezembro, conhecido como Dia das Crianças, ela sai em porta, em lugar, levando alimento. Aí é um Natal. Imagine você festejando, como eu falei a mensagem de ontem, festejando o nascimento de Cristo, enquanto seu irmão está lá passando por dificuldade, né? Precisando de uma ajuda e não tem. Então, como a Bíblia diz, você ouve a palavra de Deus e não está praticando, e não está obedecendo. Então, não vai adiantar nada, né? Ah, Newton, mas eu não sou crente. Eu não sou crente. Não estou falando sobre cristão, não estou falando sobre crente, estou falando a palavra de Deus. Não estou falando sobre crença nenhuma aqui. Estou falando sobre a palavra de Deus. Nós terminamos de ler aqui no seu livro de Tiago, 1, e versículo 21 ao 23, né? E vai até o 27. Mas, para não ficar uma mensagem, né? Eu li até o 23. Porque aqui o 23 fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem, né, que contempla ao espelho o seu rosto natural, né? Quantas pessoas se olham, né, hoje, chega no espelho, se olhou, tá bem por fora, tá ótimo, mas como é que tá por dentro? Como é que está por dentro? Ah, meu comportamento aqui no espelho está ótimo, dá uma arrumadinha aqui, acabou. E como é que está por dentro? Né? É semelhante a um homem, como a Bíblia diz aqui, né? Aí no versículo 24 fala: porque se contempla a si mesmo e vai, né? E logo se esquece de como era. Tá vendo? Hoje você se olha no espelho, mas você se esqueceu como você era antes. Você se esqueceu como era antes, né? No versículo 24, né? Como era. Aqui no 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita de liberdade, e nisso prevalece, né? Perseverar, não sendo ouvinte, né? Esquece, né? Esquece disso, mas faz, né? Fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu efeito. Aí no versículo 26 fala: se alguém entre vós cuida ser religioso e não, né, refere a sua língua, ou refreia, né? Refere ou refreia. Tem Bíblia que fala refreia, outra refere a sua língua, antes enganando o seu coração, a religião dessa e vai, né? Religação pura, imaculada para com Deus. Eu vou repetir para ficar melhor, que eu dei uma atrapalhada um pouquinho aqui na leitura. Vou dar aqui o 26 para ficar melhor. Se alguém entre vós cuida ser religioso, olhe, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, né? Antes engana o seu coração, né? A religião dessa e vai, a religião pura, imaculada para com Deus. E Pai está visto, né? Observe como a palavra de Deus diz, irmão. Olha, eu fico observando hoje sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada, ela é levada, ela é anunciada
os 4 cantos praticamente da Terra, através dos rádio, comunicação, né? Internet, aí vai. De uma forma que não tem como ninguém hoje ser mais enganado, né? Na palavra de Deus. Não tem como. Só se a pessoa quiser. Aqui no versículo 3, né? 21, 23. No versículo 23 fala: contempla o espelho o seu rosto. Tiago usou uma, né, metáfora para fortalecer o ensinamento de que ouvirá, né, a palavra, né, e não praticar, totalmente inútil. O que é que o livro de Tiago fala? Ouve a palavra e não pratica. Então a Bíblia diz que está sendo inútil. E realmente, se nós comparar, você tá sendo inútil. Você está ali perdendo um tempo dentro da igreja, ou em sua casa, ou na rua, onde você estiver, no carro, ouvindo um rádio ou não. Você está ouvindo algo que você não vai praticar. Você está sendo inútil. Você está perdendo aquele tempo que você está ouvindo a palavra de Deus. Você estaria fazendo outras coisas. Mas você para ouvir a palavra de Deus, né, pela educação, para ouvir, mas você não está praticando a palavra de Deus. E muitos ainda acham que errado é a igreja, é o pastor. Não, errado é a pessoa que não está praticando o que a Bíblia ensina. Aí passa por situação difícil, faz de desentendido. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, porque você ouviu sendo levado até você a palavra de Deus, mas você não praticou. Então a Bíblia está dizendo que você está sendo inútil. Não tem serventia nenhum essa palavra para você. Esse mundo não te pertence. Essa área que você está não tem nada a ver com você. Porque você está perdendo tempo, né? É isso que a palavra de Deus diz, né? Agora, se você chegar na igreja hoje, e o pastor disse assim, ó, Deus está te dando uma benção, está te dando um carro, no instante você bota em prática. Aí você vai, Deus me disse que vai me dar isso e isso, aí você vai esperar o tempo todo Deus lhe dar. Então, a palavra fala sobre essa questão, que você, nem só você ouvir, mas é prática também, né? Então, vamos levar a palavra de Deus a sério. Não vamos achar que todos ali estão perdendo tempo, como o pastor levando a palavra e como o ouvinte que está ouvindo, né? É como se fosse uma sala de aula. São 10 a 15 alunos dentro de uma sala. Mas nem todos ali estão preparados para receber o seu diploma. Chegar ao final do ano, para receber, você passou, você foi reprovado, vai fazer recuperação. Então, por isso. Mas se todos os alunos levassem a aula a sério, todos passariam, né? É a mesma coisa a palavra de Deus, não tem diferença nenhuma. Porque quando a gente nasce sem saber nada do mundo. Nossos pais vai levar até nós todos os ensinamentos que há no mundo. Ao falar, ao se comportar, ao ler, ao escrever, a comer, né, a andar, né, ao dormir, ao levantar, tudo é ensinado através dos pais, né? A mesma coisa é Deus. Você nasce, aprende a falar, né? Depois você passa por uma escola, né? Por uma escola, e aí você vai aprendendo a ler, vai aprender a escrever, e aí vai. Com o tempo você já vai sabendo quem ensinou, teu pai. Então a mesma coisa é Deus. Quem são nossos pais? É Deus, né? No Salmo 23 fala sobre o pastor, né? A felicidade de ter o Senhor como nosso pastor, como nosso pai, né? A mesma coisa é hoje. A palavra de Deus é pregada? É. Agora, aprende quem quer, ouve quem quer, pratica também quem quer, né? Mas a Bíblia está dizendo cá embaixo, no livro de Tiago, no versículo
23, porque aqui fala, versículo 23, se você ouvir a palavra de Deus e não praticar, e não levar a sério, e não obedecer, você está sendo inútil. Então não é um ambiente para você estar, né? A palavra de Deus não é só para ser ouvida, não é para ser só pregada, e sim analisada e praticada. Ah, como a gente analisar para ver se você vai ter que ver se realmente é isso que você quer, né? A Bíblia diz que o joio e o trigo foi ali colocado junto. Mas também, a Bíblia também fala que houve uma separação entre o joio e o trigo. Entre o joio e o trigo houve uma separação, né? A mesma coisa, porque aí você fala, por que Deus botou o bem e o mal junto? Porque a escolha é para eu e você. Cabe a gente escolher. Você quer viver com Deus ou no mundo? Aí você escolhe. Então Deus não fez tudo. Muitas pessoas às vezes me perguntam, Nilton, por que Deus não fez tudo certo, né? A culpa foi de Adão e Eva. A culpa foi... Irmão, a culpa é do ser humano. Porque se você for em Gênesis, não vamos chegar agora lá, por causa do... Já vamos entrar em oração. Se você for no livro de Gênesis, no meu livro de Gênesis, você vai ver lá. Deus criou os céus e a terra. E ele fez o homem e a mulher à sua imagem. Ele achou que o homem não deveria ficar só e fez a mulher. Da costela de um homem ele fez a mulher. Então ele viu que o homem não poderia ser homem, tem que ser homem e mulher. Porque ele tinha que multiplicar. Imagina se Deus fizesse só homem no mundo. Como é que ficaria agora? Não tinha uma pessoa, só era um homem. Só era um homem, então Deus fez um homem e a mulher, né? A criação de Deus. E aí Deus foi fazendo, né? Era trevas, ele disse, haja luz, né? Então, ele fez o jardim, tudo foi ele que praticou, ele que fez. Mas o ser humano hoje desfez tudo que Deus fez, ele está fazendo de outra maneira, da maneira que ele acha melhor. Então, é por isso que eu sempre digo, a palavra de Deus tem que ser analisada, né? E levado a sério. Levado a sério. Há coisas no mundo que não existe e muitos acreditam. Mas há coisa no mundo que existe e muitos não acreditam, que é a palavra de Deus. Quando você estiver passando alguma situação difícil e você não tiver resposta, há uma resposta dentro do teu lar. Há uma resposta nas tuas mãos que você pode até adquirir, né? Há uns tempos atrás era a Bíblia, mas hoje um celular você pode abrir agora com você aí e tirar qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida no celular você pode tirar. Não adianta você esperar fulano, ciclano te falar se é certo ou se é errado, né? Existem pessoas que me procuram e fazem pergunta. Por que Deus fez isso e isso? Por que aconteceu? Eu digo, você está com a resposta na tua mão. Você tem Bíblia? Tenho. Abre a Bíblia em tal e leia. Abre em Gênesis e você vai ver o que Deus fez, né? Essa é a palavra de Deus para nosso coração. Eu queria continuar mais. Olha, eu estava aqui lendo agora e do nada eu fui tocar aqui na Bíblia, caiu em que? Em Hebreu 11. Tá vendo você? Como Deus quer, ele fala, né? Aqui, a fé é o fim fundamental das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você pode abrir também um livro de Hebreu, no seu capítulo 11, você vai ver o que é fé, o que é dever, o que é prática, né? O que é amor ao próximo, né? Mas também você pode também, quiser saber sobre a festa do Natal, você pode também se aprofundar mais na leitura e você vai saber, né? Que Deus abençoe a todos e vamos já orar, entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Coloque seu copo com água, né? Coloque também seu pedido de oração para nós já orar e agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu estou aqui para clamar ao Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do ser humano, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos todos que oram conosco, aquele que precisa aprender do Senhor, aquele que precisa ouvir e praticar, aquele que precisa também, Pai, de uma bênção, de uma transformação
de uma libertação. Que minha oração não seja uma simples oração. Que nossas orações não sejam uma simples oração. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações. O Senhor venha inclinar os ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa súplica e o nosso pedido. Aquelas pessoas que precisam de uma cura, aquela pessoa que precisa de uma melhora na sua vida. De uma resposta, melhor dizendo. Seja essa resposta para essa pessoa. Aquela pessoa que está com a causa na justiça. E há muito tempo essa causa não foi nem analisada. Que o Senhor venha tomar esta causa para si e que o Senhor venha dar a resposta que essa pessoa precisa. Aquela mãe que tem seu filho que não aguenta mais de sofrer. Chora, chora, chora e nada acontece. Que o Senhor venha dar uma resposta para ela, um alívio para o coração dela. Conforme o que o Senhor fizer, está feito. Tudo é possível ao que crê. Então nós crê no Senhor. Que o Senhor é de ontem, hoje e eternamente. Tudo passa, mas a tua palavra nunca há de passar. O Senhor Deus ontem, hoje e eternamente. O mesmo que operou no passado, também opera no presente. Então, faz um milagre na vida dessa pessoa que ora conosco. Essa pessoa que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, clamando e buscando do Senhor. Um conserto, uma renovação, uma melhora para a sua vida. Aquela pessoa que busca tanto, há tanto tempo e continua, entra ano, sai ano, na mesma coisa. Mostra para ele qual é o caminho. Talvez aquela pessoa não sabe onde é o caminho. E ele acha que o caminho vai surgir do nada. Mas que o Senhor mostra esse caminho, para o passo que ele deve dar para alcançar a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Venha trazer a cura, a libertação, o livramento também. Para que as pessoas que estão neste momento entre a vida e a morte. Aquela pessoa que está já desenganada pelo médico e aguardando só um momento. E aquela família toda reunida ali, buscando do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está presente. E o Senhor está contemplando cada passo que dá. Que o Senhor venha fazer o melhor para ele, para ela. Toma também as crianças nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar e também modificar os pensamentos negativos dessas crianças. Os comportamentos negativos que elas vêm tendo ao longo desse tempo. Tomando todo nas tuas mãos. Também abençoa aquelas pessoas que nesse momento se encontram debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, pelas esquinas. O Senhor venha livrar ele de uma maldade. O Senhor venha livrar ele de um assédio. O Senhor venha livrar ele de um acidente planejado, de uma bala perdida. O Senhor venha livrar e cortar o laço. E mais uma vez te agradecendo por tudo, por mais uma noite, por mais um dia, mais um final de semana. Guarda aqueles que estão chegando do trabalho, outros estão indo. E aquele que daqui a mais algumas horas está também saindo da tua casa. Que o Senhor venha dar livramento, venha guardar. Que o Senhor venha pegar todos esses pedidos que estão aqui, nesse canal de bênção. E o Senhor venha apanhar com carinho e analisar. E fazer segundo a tua vontade. Esse é o nosso pedido de oração, é o nosso clamor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só os que creem, que acreditam, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Compartilhasse essa oração, essa palavra, né? De conforto, né? E que também, vocês que tivessem Bíblia em casa, analise, pegue um tempo para ler e não faça como só ler, né? Ouvir, mas aprenda de Deus, para você não ser enganado, para você não ser
mais uma vítima enganada na face da terra. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, um bom descanso na presença do Senhor. E eu tenho certeza, o que você veio buscar hoje, Deus está te dando nas tuas mãos. Mas é se você crer e confiar e acreditar que tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem seu tempo, debaixo do céu, simboliza na terra. Tudo tem seu tempo. Nada é de uma noite para o dia ou de um dia para a noite. Mas pode ser a cada 15, 20, 30 minutos. Depende do momento e que Deus acha melhor para mim e para você. Pedir e dar-se-vos dá. Né? Buscar e encontrar. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mas você não pode só pedir. Você tem que ir buscar. Você não pode só bater. Né? Você também tem que abrir a porta do teu coração. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Deus me dê uma vida melhor. E muitas das vezes você não está preparado para adquirir aquilo que você está pedindo. A Bíblia tem uma parte que fala, pedir e pedis mal. Porque o ser humano pede mais riqueza. O ser humano pede mais liberdade. Mas ele não pede coisas espiritual para modificar o teu querer, o teu caráter, a tua alma, o teu coração, a tua família, né? O bom Natal é aquele que você